da Rádio Bandeirantes. Eu queria que você avaliasse o jogo de hoje, né, a vitória do Goiás, e também qual o impacto dessa vitória, já pensando no próximo jogo, que é um clássico. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que é uma vitória que nos dá esperança ainda, não só em virtude do próximo jogo, né, que é um clássico, mas eu acho que muito em cima daquilo que a gente ainda sonha no campeonato, né? O Goiás não jogou a toalha, a gente tem ainda a esperança de que a equipe possa, diante dessa atuação de hoje, voltar a jogar um bom futebol, pontuar e se aproximar novamente do G4. A gente sabe que está distante, mas futebol é futebol, né? E por mais que a gente já esteja há muito tempo aqui, a cada dia a gente vê novas coisas, né? Então por isso a gente ainda tem muita esperança. E sobre o jogo, nós iniciamos bem a partida, fizemos logo 2-0, e aí é óbvio que o Santos, a partir de 25, 28 minutos do primeiro tempo, passou a nos incomodar um pouco e acabou chegando num lance de pênalti, né, de toque na mão do Sander, um lance isolado, a bola ia para fora, enfim, aí o 2-1 botou fogo no jogo. O Santos ainda apertou um pouco no primeiro tempo, e aí na segunda etapa a gente voltou melhor, fez o terceiro gol, se comportou de uma forma muito presente em termos táticos, né? Os atletas entendendo e fazendo à risca aquilo que nós havíamos montado como estratégia, que era tentar anular os dois volantes do Santos. No momento onde a gente teve um pouco de dificuldade, que foi na segunda parte do primeiro tempo, foi justamente quando o João Schmidt e o Pituca passaram a jogar com a bola, né? Então isso nos trouxe uma certa dificuldade. Depois que nós acertamos a marcação, aí o time fez o terceiro gol, teve até chance para fazer mais, mas acho que o mais importante é a gente saber que foi uma vitória fundamental para quem quer se aproximar do G4, para readquirir a confiança, já que seria, né, o jogo véspera do clássico, mas acima de tudo a gente tem que ter calma e saber que ainda tem muita coisa, muita água a passar embaixo da ponte. Mancini, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu vejo você dizendo nas últimas coletivas o seguinte: o time ainda não está jogando do jeito que eu quero e a gente não jogou a toalha. O modo com que o Goiás jogou hoje já é um passo do que você imagina para o Goiás, e esse passo também, embora distante, já é um pequeno passo para que realmente essa toalha que não foi jogada possa cada vez mais, a cada rodada que passar, se reacender o Goiás? Sim, eu até falei isso para os atletas agora, na hora que nós chegamos no vestiário após a partida. Desculpe, que este jogo de hoje representa aquilo que eu peço para eles em termos de futebol. Nós ainda tivemos um outro erro, que são normais num jogo de futebol, mas uma equipe que joga com intensidade, que marca alto, que toca a bola, aquilo que eu disse ao término do jogo diante do Coritiba, e ao longo dessa semana também, na minha entrevista coletiva, que faltava futebol, né? Que a gente, por mais que estivesse dentro desses 10, 11 jogos desde que eu cheguei aqui, tendo boas atuações em alguns momentos, mas que faltava futebol. E hoje a gente viu um Goiás que jogou futebol, que foi merecedor da vitória, diante de uma equipe bem treinada, bem articulada, com bons jogadores. Então hoje realmente a gente sai daqui da Serrinha satisfeito, sabendo que nós enfrentamos um grande adversário, tivemos postura, tivemos estratégia boa, tivemos boa marcação e tivemos jogo, botamos a bola no chão, jogamos. Eu não consigo aqui falar para você quem foi o melhor jogador em campo, porque nós tivemos alguns atletas realmente acima do que vinham jogando, né? Mas o teor do jogo é que me agradou, né? Muitas vezes o Goiás botou a bola no chão com consciência, atacou com consciência, que é isso que a gente espera sempre da equipe.
Mancini, aqui em Goiás tem algumas pessoas, uma cultura, né, que repórter coletivo não pode dar parabéns, não. E eu vou acompanhar o companheiro Edson Júnior, parabéns, tá? A você, obrigado. A comissão técnica, aos atletas, pela vitória maravilhosa hoje em cima do Santos. Eu não comungo com esse pensamento, não. Quando é merecido do parabéns, eu acho que compete sim ao repórter na coletiva dar o parabéns. Agora, de nada. Duas, uma só, Mancini, por favor, para variar. Tivemos a informação também que, além do seu trabalho dentro de campo, né, a direção do Goiás, no extracampo, teria oferecido uma baita premiação também hoje, o tal do bicho contra o Santos. Até que ponto isso também acabou colaborando ou não na sua visão, tá? E um outro ponto, domingo é o maior rival pela frente, o Vila Nova. O Vila Nova. É uma semana diferente. Como é que é o Mancini, a semana dele, dos atletas, uma semana decisiva, é o rival pela frente? Olha, não tem como a gente falar que não é uma semana diferente, porque é uma semana diferente. A gente, assim como essa semana a gente pensou muito no Santos, montou estratégias, fez treinos dedicados àquilo que nós íamos fazer, também diante do Vila Nova a gente vai ter que montar uma semana voltada para isso. Às vezes a gente não tem muito tempo de treinamento e meio que você atropela um jogo com o outro. Nós temos uma equipe sempre que analisa os adversários, mas eu gosto de ver os jogos. Eu gosto de ter tempo, de analisar, de ver onde a gente pode atacar, o que dá para ser feito dentro de jogo, se a bola parada é batida direto, se a gente vai mexer. Tudo isso depende muito daquilo que a gente monta como estratégia. Mas é uma semana diferente porque você vive isso. E todo mundo quer ganhar o clássico, essa é a verdade. Mas também é um jogo diferente, também é um jogo um pouco mais nervoso, onde qualquer falta no começo do jogo o árbitro tenta segurar a partida, às vezes com cartões e tudo mais. Então o emocional está muito ligado a isso. Como é o Mancini? O Mancini é do mesmo jeito, até porque eu acho que quando o juiz apita a partida, se você jogar futebol, você vai estar sempre mais perto de vencer. Eu não comungo muito com a ideia de futebol por resultado, de bola para frente, vamos brigar, vamos ganhar a segunda bola. Eu não gosto desse tipo de jogo. Eu gosto de times que jogam futebol e que mereçam ganhar a partida. Você, quando perde um jogo, mas você reconhece que o seu adversário foi melhor que você, a gente vai embora sabendo que isso faz parte do futebol. Mas em se tratando de um clássico, é óbvio que tem algumas coisas, alguns quesitos que são analisados, sim. A gente cobra mais do atleta, a gente cobra mais do funcionário do clube, para que todos estejam imbuídos de uma ação positiva ao longo da semana também, porque isso também faz parte da parte emocional. Nós temos a Josi, que está aqui assistindo a entrevista, a psicóloga, ela é parte fundamental no nosso dia a dia para isso também. Então tem uma série de coisas que são adotadas que normalmente numa semana dessa a gente faz. Sobre a premiação é óbvio que qualquer ser humano gosta de ser premiado, essa é a verdade. Mesmo nas empresas, em outros setores da economia, quem é premiado é porque está se saindo bem. Esse prêmio já tinha sido acertado há bastante tempo, então não tem essa de que aumentou o valor da premiação e por isso o Goiás jogou bem. Não, isso não existe. Essa premiação já está acertada há bastante tempo. O Goiás, a diretoria, ela tem cumprido tudo que tem acertado com a gente. Isso é muito importante a gente falar, porque quando você ganha uma partida dessa, o foco fica muito em cima dos jogadores, da comissão e tudo mais, mas a nossa diretoria, a parte executiva, ela tem se empenhado muito, e eu falo isso porque a gente está o dia a dia juntos. Quase todos os dias o Luciano e o Lucas Andrés estão dentro da minha sala participando de tudo aquilo que está sendo montado como estratégia da semana, e é importante a gente falar isso, porque a hora que você vence, de certa forma, a premiação, que não é de dinheiro, mas a premiação, ela cabe a todo mundo que trabalha o dia a dia do Goiás. Mancini, boa noite. E até a recuperação de alguns jogadores, né? Isso te
te dá uma esperança maior para essa reta final? A gente vê o Rildo, ele mesmo falou que ele mesmo se cobrando, né? O Wellington, que fez uma grande partida, o Juninho voltando a jogar bem. Isso te dá um norte, te dá uma esperança maior aí para essa reta final? Dá uma esperança maior. É importante quando você vê atletas se recuperando dentro de campo com bom futebol. O Rildo e o Wellington, vou confidenciar uma coisa aqui, foram os 2 jogadores que eu mais briguei essa semana, a ponto até de eu me exaltar com eles no treinamento, exigindo que eles tivessem uma postura que naquele dia do treinamento eles não tiveram. E felizmente hoje eles entenderam por que a gente cobra tanto, que a gente briga com o jogador, para que eles tenham desempenho, né? Eu quero ver o time jogando bem. E quando você chega ao longo da temporada, a maior dúvida do treinador é você encontrar os 11 ideais para aquele momento, né? E hoje eu tenho essa certeza que nós encontramos na escalação os atletas que puderam realmente representar bem o Goiás. O Rio teve uma ótima atuação, o Wellington também, o Reinaldo, que vinha um tempo sem jogar, também cumpriu muito bem o seu papel. E lógico, a gente fica feliz com isso. Eu não sei até se o Hever quer falar alguma coisa sobre isso, mas é importante quando há a cobrança em cima do jogador, e às vezes até de uma forma exaltada, como aconteceu inclusive no intervalo, onde a gente ganhava o jogo por 2-1, em cima dos atletas, para que eles tivessem um desempenho ainda melhor no segundo tempo. E o Wellington acabou fazendo o gol. Eu queria perguntar exatamente isso para o Hever, porque eu dei a informação durante o primeiro tempo que nessa reta final de preparação para o jogo de hoje teve um problema, que foi essa cobrança em relação ao Wellington Matheus, e isso, Hever, pode acender o grupo, esse tipo de cobrança, de reação dos jogadores, como foi hoje? Então, vai mudar. Oi. Foi. Boa noite. Na verdade, a cobrança sempre vai existir, seja jogador A, B ou C, a cobrança sempre vai existir, porque nós queremos o melhor, sabemos o que esses atletas podem nos proporcionar no dia a dia, para que chegue nos jogos e eles correspondem àquilo que foi pedido, porque o atleta que não quer ser cobrado, ele não pode vestir a camisa do Goiás pela grandeza. Então, assim como o Mancini, como os demais integrantes da comissão, nós vamos cobrar porque nós podemos e devemos cobrar para que eles possam dar o seu melhor. E hoje ficou a mostra disso. Claro que a gente não vai toda semana querer ter esses acontecimentos, porque o quanto antes eles similarem o que o nosso comandante pede, melhor para eles e melhor para nós, porque os resultados vão sair. Essa semana foi uma semana muito pesada, como o Mancini disse. Tivemos esses 2 atletas, o Wellington, o Rildo, que foram cobrados, mas hoje demonstraram que a cobrança faz parte, e assim que fizeram o gol foram comemorar com o Mancini, porque o Mancini sempre deixou muito claro que vai falar a verdade para eles, e isso vem sendo feito. Então nada melhor do que esse diálogo cara a cara, transparente, porque nós conhecemos os atletas que nós temos em mãos e queremos que eles demonstrem o que eles podem pra gente. Hoje ficou muito claro isso. Então o que nós conseguimos extrair é o que eles têm de melhor daqui para o restante do campeonato, em busca desse nosso objetivo. Eu acho que você perguntou sobre o Wellington Matheus, né? Não o Elitinho. O Elitinho? Então tá. Humberto Castro, PUC TV e Rádio Difusora. Você vai receber muitos parabéns, Mancini, em breve, né? Tava olhando aqui no Google. 58 parabéns. 24 de outubro, dia do aniversário de Goiânia. É o dia do aniversário de Goiânia? É aniversário de Goiânia, coincidência ou não. Ô Mancini, eu queria te perguntar o seguinte: o Vila vive uma pressão por não ganhar fora de casa. Isso dá uma tranquilidade para o seu trabalho? Vem aí um time que não ganha fora de casa.
Eu acho pelo contrário, aí é que mora o perigo, porque é um clássico onde duas equipes que se rivalizam desde que nasceram, mas que se respeitam também, né? E é fundamental num clássico você saber até onde você pode ir e até onde você deve ir. Eu acho que quando você vive um momento difícil, você quer ter um clássico exatamente para que você possa mudar o rumo daquele momento, né? E se o Vila está passando por isso, do lado de cá o Goiás também está passando por um momento difícil. Hoje nós chegamos a uma vitória importante, mas a nossa situação na tabela é uma situação que ainda nos incomoda. Então nós também vamos para o clássico sabendo que é uma grande oportunidade da gente confirmar uma fase que se modificou e também, diante do nosso maior rival, fazer um bom jogo, um jogo seguro, montar uma boa estratégia para que a gente possa se sair bem. Oi, Mancini, boa noite. Boa noite. Se fossem ali 15 minutos de um time apático, de um time batendo cabeça, você seria questionado aqui na coletiva. Poxa, por que 15 minutos de um time tão abaixo? Hoje é o contrário. Por que de tamanha intensidade? Dá pra gente imaginar que isso se repita mais vezes? Então, e da mesma forma como eu falo que às vezes a gente não tem a resposta daquilo que normalmente acontece negativamente no jogo, o que acontece positivamente também é difícil de ser explicado, né? É óbvio que tem a parte emocional do atleta, tem a parte física, técnica, a tomada de decisão. O que eu acho que hoje foi fundamental na partida foi que os nossos atletas tiveram ótimas tomadas de decisão e uma coisa muito importante, a gente finalizou, se não me falha a memória, tá? Em torno de 15 bolas no gol e 11 dentro do gol. Então isso faz a diferença. Você para chegar a uma vitória, você tem que ter boas decisões, você tem que finalizar, você tem que ter a ganância pelo gol. E em alguns momentos, alguns jogos aí do Goiás, eu cobrei muito dos atletas exatamente essa falta de ganância. Hoje a gente fica satisfeito porque houve o chute de fora da área, houve o chute de dentro da área, houve uma objetividade que em algumas partidas a gente não tinha visto. Só encerrar aqui, professor.